Pastores e abusos espirituais. O abuso espiritual não acontece de forma explícita. Ele se disfarça de cuidado, de paternidade, de zelo. Mas por trás de muitos discursos espirituais, há um sistema de controle emocional e manipulação de consciência que perpetua feridas, dependência e idolatria de líderes. Líderes abusivos não ordenam diretamente, mas eles formam ovelhas codependentes. Eles dizem coisas como: você não pode crescer sem a minha cobertura. Você só prospera se estiver debaixo da minha autoridade. Não saia da igreja, ou tudo vai dar errado na sua vida. Essas frases soam espirituais, mas são armadilhas emocionais que aprisionam o livre-arbítrio e cultivam medo disfarçado de fé. É o enrosco da serpente. Eles se tornam pais espirituais que exigem obediência absoluta, cega e sem maturidade. São mentores que impõem regras não bíblicas, pastores que confundem honra com adoração. O abusador espiritual não quer sua libertação, ele quer sua dependência. Ao invés de mandar diretamente, ele usa a linguagem mística da manipulação. Ele diz: Deus me mostrou que você deve fazer isso. Senti no espírito que você está em rebeldia. Não saia da minha cobertura, ou estará abrindo legalidade para demônios. Isso é terrorismo espiritual disfarçado de discernimento profético. A alma do liderado é violada, mas como foi em nome de Deus, ele se sente culpado por resistir. Com o tempo, o liderado não consegue mais orar sem pensar no que o líder disse. Ele perde a capacidade de discernimento, de decisão, de liberdade, e se torna um servo do sistema criado por esse líder e não servo do Espírito. Toda vez que tenta sair, é convencido de que está sendo ingrato, de que vai receber cobrança espiritual. Então volta pedindo perdão, se culpa por ter se rebelado e se submete de novo. Esse é o ciclo clássico da manipulação de um líder narcisista, agora travestido de discipulador. Quando alguém fala contra o líder, o sistema reage com: não toque no ungido, mas não por discernimento do que é honra, mas por medo. Esses líderes se levantaram contra Deus e usurparam o lugar dele na alma das pessoas. A idolatria de líderes é a raiz de muitos sistemas espiritualmente doentes. Muitos que passam por isso desenvolvem pânico de congregar novamente, distorção da imagem de Deus, trauma ao ouvir textos sobre autoridade e até abandonam a fé, não porque rejeitaram a Deus, mas porque foram abusados em seu nome. O que muitos não veem é que o líder abusivo assume o papel de sumo sacerdote, mas não segundo a ordem de Melquisedeque, e sim segundo a ordem da Corá, que queria o ofício sem a consagração. Ele rouba o lugar de intercessor e passa a apresentar o povo no próprio nome, desviando a adoração do Criador para a criatura. O altar, então, se torna uma base de controle, não de expiação. As ofertas espirituais de louvor, oração e honra sobem contaminadas porque a identidade dos liderados foi usurpada. No escritos do profeta Samuel, em 1 Samuel 15:23, a rebelião é como o pecado de feitiçaria, mas muitos não percebem que a rebelião contra o sacerdócio original, que é de Cristo, é feita quando um homem se posiciona como Deus
no espírito dos outros. Esse tipo de liderança ativa um ciclo de frequência espiritual que distorce a percepção de realidade, aprisionando as almas ao líder como se fosse um oráculo, uma ponte única entre o homem e Deus. Mas isso é bruxaria e idolatria com aparência de autoridade apostólica. Ao invés de carregar a arca da presença, essas igrejas carregam a arca da visão do homem. O que se adora não é mais a presença de Deus, mas a agenda determinada pelo pastor. Os planos da igreja substituem os planos do céu. A obediência deixa de ser espiritual e passa a ser humana, fundamentada na ameaça sutil. Se você sair, estará fora da cobertura. Mas, na verdade, quem se recusa a ser coberto por homens que substituem a glória está fugindo de coberturas babilônicas, narcisistas e feitiçarias. Moisés subia ao monte para ouvir a Deus e descer com revelação. O líder abusivo sobe ao monte das emoções do povo, examina suas carências e desce com estratégias de manipulação, usando linguagem profética para dar ordens psicológicas. Esse líder não conduz à terra prometida, ele conduz ao deserto eterno, onde os liderados morrem de sede por revelação genuína e vivem de migalhas do maná controlado, que ele mesmo distribui segundo sua vontade. Quando um líder não está curado, o rebanho vive no labirinto de suas feridas não resolvidas, ele trata com silêncio as pessoas que não fazem o que ele quer. Ele ignora, isola, grita, envergonha. Se ele foi rejeitado, ele vai liderar por controle. Se ele tem inveja, ele poda quem dá frutos. Se ele é inseguro, sabota os talentosos. E se ele é carente, exige honra desproporcional. Assim, a alma do rebanho é moldada pela deformidade do líder, e não pelo Espírito de Deus. A congregação não cresce, ela replica a alma enferma de quem a dirige. Examine as feridas do seu líder. Você terá muitas respostas. Quando o abuso se instala, uma das consequências espirituais é que o céu se fecha sobre aquela casa. Profecias não se cumprem, mas os dons são ativados sem frutificação, e o povo ouve, mas não gera. Isso é o equivalente espiritual do que Eli viveu. A glória se foi, mas o sistema continuou operando. Por fim, há dois caminhos. Quem resiste, sai sangrando, ferido e difamado, rotulado de ingrato rebelde, caído. Quem fica é quebrado até caber na forma do líder, e vive uma vida sem voz, sem impulso, sem destino. Ambos são vítimas de um sistema que copiou o modelo do Egito, não do reino. Honrar a liderança difere de submissão cega e irresponsável. Você será cobrado por escolher ouvir o seu líder ao invés de ouvir a Deus. Saiba discernir o limite entre honra e usurpação. Não é porque é seu líder que ele pode te envergonhar, te adoecer e reafirmar as suas feridas. Neste caso, você precisará se impor. Toda a relação precisa de limites. Toda. Feriu os limites. Já está próximo de virar abuso. Deus te abençoe.